bom dia. O Vitrine RS inicia essa manhã, trazendo a transparência da informação através do canal 11 da NET, 55 HF, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na TV Urbana. E hoje nós teremos um grande assunto para você que está em casa, você que é aposentado, você que está pensando em se aposentar. Fique atento aqui, hein, que hoje a questão aqui, você vai tirar várias dúvidas sobre a aposentadoria. Não é mesmo, nosso querido vereador Rodrigo Marcolin? Bom dia, doutora Silvia. Bom dia aos nossos telespectadores. Realmente, hoje, o Vitrine RS, particularmente para mim, tem uma importância muito maior, que é a questão previdenciária, que é a questão dos aposentados e pensionistas. Esse tema na qual minha família já trabalha há tempo nesse ramo, então eu tenho já uma sensibilidade muito grande, sei das dificuldades que sofrem os aposentados e pensionistas. Então, só queria deixar esse apelo para o nosso telespectador, aproveitando sempre, é o momento de fazer aquele chimarrão, é o momento de fazer aquele cafezinho, senta na poltrona, depois a doutora Silvia vai dar o número do nosso patrocinador para você comprar aquela poltrona para acompanhar o Vitrine RS. Vitrine RS, que é um programa que traz a verdade, que traz os assuntos que nós gaúchos queremos saber. É isso aí, doutora. E quais são ou qual a pauta da semana? Então, Rodrigo, eu vou dizer assim, ó, você que está aí preparando o seu cafezinho, o seu chimarrão, eu já estou quase pensando lá no almoço, porque os nossos convidados estavam aqui falando numa picanha, e assim, ó, a gente tá aqui com aquela aguinha na boca. Então, fica aqui com a gente, porque aqui, você que é gaúcho e gaúcha, eu tenho certeza que esse assunto de hoje é um assunto que, no mínimo, vai fazer você parar e pensar se o que você está recebendo é justo ou injusto, se tem solução para o seu caso. Quais os seus direitos? Quais os seus direitos? Você que nem está contribuindo aí, se você deve contribuir, com quanto você deve contribuir. E também, Rodrigo, não só falando nessa questão da aposentadoria e a questão de saúde, também porque eu sempre brinco, eu que atendo muitas pessoas aposentadas, eu digo que só existe uma situação pior do que o aposentado, que a gente não pode mascarar e pintar um quadro colorido que as coisas não são coloridas. Infelizmente, a questão dos aposentados não é um quadro colorido. É preto e branco, ou talvez só preto, né? Pois é, mas pior do que o quadro dos aposentados é um aposentado sem saúde. E que aí a gente sabe que vai chegando, quer dizer, numa idade avançada, quando esse trabalhador contribuiu a vida inteira e que já tem suas dificuldades de visão, de audição, de locomoção. E são coisas que a gente vê todo dia, Rodrigo. Eu mesmo que trabalho em frente a uma avenida, eu questiono todo dia. É engraçado isso, porque é inerente ao ser humano. Quando a gente nasce, quando a gente começa a crescer, começa a ter um entendimento das coisas, a gente já sabe que a gente não quer que ninguém morra. Ah, não quero morrer. Ninguém nasce pensando assim, eu quero morrer amanhã. Se perguntar para uma pessoa lúcida, eu digo assim, que não esteja com um problema depressivo, com qualquer problema que interfira, né, na questão de autoestima ou uma doença seríssima, mesmo as pessoas que estão doentes, que estão acamadas há muito tempo, o que as pessoas fazem, Rodrigo? As pessoas dizem o seguinte, eu quero viver, eu quero viver, eu estou no hospital, eu estou com dor, mas eu quero viver. E quando se pensa em vida, a gente pensa no quê? A gente não pensa em viver só. A gente pensa em viver bem. Sim. A gente pensa em ter uma família unida, em ter um bom trabalho, em ter condições financeiras, em poder tomar o mínimo de remédios possível, em eu poder passear, em eu poder ter o meu lazer, eu poder ter a minha casa, o meu teto, uma alimentação saudável. É isso que se pensa. Não se pensa em viver, simplesmente viver, mas é viver com qualidade.
E é engraçado que o ser humano, muitas vezes ele não para pensar nisso. E eu assisto de camarote, todos os dias, a dificuldade de idosos atravessando a Avenida Cavalhada. Muitas vezes sem auxílio de uma pessoa jovem que está se locomovendo, que a gente tem dificuldade de atravessar, nos semáforos mesmo, porque muitas vezes o motorista não respeita, e o tempo do sinal, às vezes, para aquele idoso é muito curto. Então, assim, esse idoso, a gente fala tanto que a população idosa está crescendo no mundo, tanto no Brasil, que está crescendo a população idosa, tem vários países aí que estão pedindo, por favor, para que as pessoas tenham filhos, porque o país está sobrevivendo de idosos. Mas o que se faz pelo idoso? Qual é a política para o idoso? Um motorista de ônibus, a gente protege o motorista do ônibus quando a gente precisa proteger aqui. Mas o motorista de ônibus, aquele idoso nem entrou, ele já está arrancando porque ele tem tempo para cumprir ou porque ele é impaciente no trânsito, sim. Às vezes não é pelo tempo, Rodrigo, é uma questão cultural. Sobre essa questão cultural interessante que tu falaste, que não tem uma pessoa jovem que muitas vezes ajuda um idoso a atravessar uma rua, um motorista que não espera o idoso. O Brasil ele é diferente, por exemplo, do Japão. No Japão, o idoso ele é outros 500. O idoso é respeitado, ele é tido como sábio. Ele é ao contrário do Brasil, que não respeita o idoso, que não tem o idoso como o sábio da família. E o Japão, não à toa que o Japão é o Japão, que é um país de primeiro mundo, que é um país com uma educação nota 11, nem é 10, é 11. É um país muito mais evoluído que nós brasileiros, porque simplesmente dão atenção, dão um carinho e dão os respeitos básicos, que é o que você está falando aqui, doutora Silva, para o idoso. Então fica a dica aí, vamos cuidar, vamos respeitar, vamos dar um abraço bem gostoso no vô, na avó, vamos ouvir esses sábios que estão aí 60, 50, 70 anos na nossa frente. Com certeza eles têm alguma coisa para passar para a gente. Eu tenho certeza que alguma dica é dica no relacionamento. Eu já perguntei para minha avó, minha falecida avó, perguntou: vô, pai, eu gosto de uma menina, o que eu faço? Aí quando eu era mais novo, né? O que eu faço? Vou, não vou? Aí vem a avó, vem o vô, chega com todo carinho. Olha só, neto, vai por aqui, vai por ali. Mas não só essas questões de relacionamento, de trabalho. Tudo isso que nós estamos começando a engatinhar, começando a buscar, por exemplo, no trabalho, nossos avós já estão aposentados, já foram e voltaram. Exatamente. Então, vamos ouvir os mais velhos. Na culinária, aquela receita da nona, da avó, hein? Aquela que agora que vai começando a chegar o friozinho aí, que você quer comer e que tá lá a nona, que fez durante anos e anos aquilo. E ela faz com amor, né? Que alimentou gerações e gerações e que essa receita muitas vezes é perdida. E põe com sazon, né? O amor que a pessoa põe quando faz a comida, esse é o tempero especial. É o amor, o carinho, que ela vai estar ali alimentando seu filho, seus netos. Isso não tem preço. Rodrigo, mas eu não posso deixar... Eu comecei falando sobre uma coisa, eu digo triste dos idosos, que é uma realidade que eu enxergo aqui, mas eu, graças a Deus, eu nasci na terra da longevidade, onde o idoso, ele é respeitado. Inclusive, Veranópolis se tornou a capital da longevidade por esses idosos. Então eu deixo aqui também um abraço muito especial a todas essas pessoas idosas que fizeram de Veranópolis, que deram a Veranópolis esse título, e que as pessoas que ainda permanecem lá sigam o exemplo, principalmente a Rodrigo, porque um dos fatores que o Dr. Moriguchi da PUC estudou durante muitos anos em Veranópolis e que toda a equipe de gerontologia da PUC continua estudando, é a questão da fé. Não estou falando religiosidade, estou falando fé. Fé e solidariedade. E é uma coisa que o mundo está muito carente. Muito carente. É aquele aperto de mão, é o abraço, é um bom dia. Não aquele oi, tudo bem? Eu brinco que não deveria ser oi, tudo bem. É oi, como tu estás te sentindo hoje? A pessoa para.
para fazer uma reflexão, opa, porque o oi, tudo bem é no automático, tudo bem. Mas na verdade a pessoa não está bem. Então é importante a gente falar isso, principalmente aos nossos idosos que às vezes estão abandonados, e que isso vai ser um tema que o Vitrine RS vai trazer aqui para você, sim. Idosos abandonados, filhos que não visitam seus pais, que constituem sua família, que esquecem de onde vieram. E a gente tem sim que abraçar esse idoso, porque é o idoso que traçou o caminho para que a gente possa passar por onde a gente está passando. Então, fica a dica do Vitrine RS agora, com o apoio de Marcelo Martins Arquitetos, 3237-6698. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Agora eu vou falar sobre a questão de... 4. Nós voltamos com... O Vitrine RS volta com o apoio de Marcelo Martins, 3237-6698. Você que está aí querendo construir uma casa nova no campo, na serra, na praia, reformar sua casa, seu escritório, seu local de trabalho, é Marcelo Martins Arquitetos, 3237-6698. E um outro assunto também que chama atenção, que chamou muita atenção nesses últimos dias, Rodrigo, e que também é uma coisa triste, mas a gente vê como o mundo realmente está antagônico. Fizeram algumas pesquisas sobre o número de homicídios no mundo e, infelizmente, o Brasil está com um índice altíssimo, altíssimo. São mais de 140 homicídios por dia. Porém, a gente tem na lista, assim, ó, quase encabeçando o ranking disso, uma das praias, um dos lugares mais lindos do Brasil, que é Maceió, está em 5º no ranking. Do mundo? Fortaleza também entra. João Pessoa entra. Então, assim, as pessoas que estão vindo para o Brasil agora, Copa do Mundo, Nordeste, praia, sol, mar, beleza natural. E os governantes queridos fazem a maior propaganda de tudo, tudo muito lindo, porque é foto de revista, de qualquer praia que a gente tenha aqui, é tudo de revista, não precisa Photoshop. O Brasil é abençoado pelas belezas naturais, mas não se mostra esse lado, que infelizmente é um lado obscuro, é um lado que não se tem interesse político em fazer essa divulgação. Não se tem interesse em denegrir aquele lugar, mas as coisas acontecem. É a prostituição, que sempre, há muitos anos, já se sabe que acontece em Fortaleza, em Natal, em Maceió. Os estrangeiros vêm para o Brasil, são proprietários de vários imóveis, de vários hotéis, de vários resorts, de várias pousadas, e se sabe que existe sim um tráfico ilegal, humano, e que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Sobre essa questão da criminalidade, dos homicídios, é interessante até nesses meses que passaram agora, por exemplo, vamos citar um caso aqui em Lajeado. No ano passado, esses primeiros meses tiveram 4 homicídios, no ano de 2013. Em 2014, já foram 15, um aumento de mais de 200%. Então, essa realidade de lá também está aqui nos nossos municípios. Minha própria cidade dormitório, que culturalmente nós, jeronimenses, falamos, é uma cidade dormitório, pois está aqui a 60 quilômetros de Porto Alegre. Então, dependendo da Zona Sul, onde tu vai em Porto Alegre, leva 1 hora. Então, muitas pessoas diziam, não, São Jerônimo é bom porque tu estás perto de Porto Alegre, porém é uma cidade dormitório, tranquila, não tem criminalidade. E esse fato já não ocorre lá no meu município, só
Só no ano de 2013 foram mais de 300 assaltos, assim, é uma coisa para um município de 22 mil habitantes, é algo alarmante. Estão fazendo muitos sequestros relâmpagos, entram na casa dos moradores, batem, fazem o que quiser. Então, essa questão da criminalidade, da segurança pública, é um fato bem que está deixando nós brasileiros, nós gaúchos, muito preocupados. Eu digo o seguinte, hoje, o cidadão... Sabe aqueles filmes de Bang Bang? Não tem, às vezes, aquele xerife todo, né? Com aquela baita estrela no peito, né? Bem imponente. Muitas vezes eu vejo nós brasileiros assim, a gente acha que está seguro, porém quando a gente vê a criminalidade, vê aquele bando de cavalos vem aí 20, 30 assaltantes, bandidos, e tá só aquele xerife mais 2, 3, 4, e tem aquela sensação de potência. Hoje eu sinto que nós brasileiros, nós gaúchos, temos esse sentimento de impotência perante a criminalidade. Uma das coisas que chama também muita atenção é que a maior causa de homicídios no Brasil é a questão ainda do tráfico de drogas. Ainda esse é o fator que faz com que esses números sejam alarmantes. E aí a gente entra, quer dizer, numa outra questão aqui, que infelizmente aquele idoso aposentado, às vezes, que vai retirar seu dinheirinho da aposentadoria lá no 5º dia útil, está saindo, não tem mais seu companheiro, já perdeu seu esposo, né? Sua esposa, não tem neto, ou os netos moram longe, vai sozinho, tem que confiar. Hoje, com esses sistemas tudo eletrônicos, esse idoso não vem da geração do computador, esse idoso não vem da geração do tablet, esse idoso não vem da geração do celular, ele tem dificuldade, ele é enganado às vezes, porque ele tem que confiar em alguém que ele não conhece. Às vezes ele não tem um vizinho que se dispõe a ir junto, e aí a gente volta para o assunto anterior, que é a questão da solidariedade. Quer dizer, eu vou lá com o idoso receber, e daí eu digo para o idoso que ele recebeu menos. Esse idoso não sabe nem para quem ele reclamar. Ele diz, mas olha, o governo tirou mais um pouquinho de mim, e daqui a pouco é a própria pessoa que está. Infelizmente, é uma realidade que às vezes a gente não quer falar, é dura, é triste, mas a gente precisa orientar. Então, assim, você que é idoso, que vai retirar seu dinheiro no banco, peça ajuda às pessoas do próprio banco. Não peça para aquela pessoa que está conversando com você na fila, que você nunca viu, e que quem vê cara muitas vezes não vê coração. Então, assim, muito cuidado, porque a gente escuta isso todo dia. Doutora Silvia, antes de tu chamar os comerciais, eu digo para você, senhor, senhora, idoso, idosa, pensionista, continue vendo Vitrine RS. Iremos falar sobre o Estatuto do Idoso, doutora Silvia, que é onde vamos aí aprofundar essa questão dos direitos do senhor que está aí, da senhora já aposentado, pensionista, nos acompanha. Então, Vitrine RS tem que fazer parte agora do seu coração, estar todo dia com você. Pode chamar os comerciais agora, doutora. Fica aí no seu sofá, na sua poltrona confortável, com o apoio de Estofado Centro e Estofado da Serra Gaúcha, telefone 543441-5182, 543441-5182. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não perca. O Vitrine RS está de volta com o apoio de Estofado Centro, o Estofado da Serra Gaúcha, 543441-5182, e hoje traz um tema muito especial, com convidados muito especiais sobre a questão dos aposentados, e trouxemos, além do nosso assessor jurídico aqui na área do direito previdenciário, o doutor Alexandre Dornelles, que é assessor jurídico da FETAPERGS, também advogado da Dornelles Advogados, o
presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Novo Hamburgo, senhor Idailton Alexandre Velho, o vice-presidente também da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Novo Hamburgo, Rui Matias, e a conselheira da mesma instituição de Novo Hamburgo também, a senhora Orlandina de Oliveira. Nós começamos perguntando para o senhor presidente Idailton, qual é o cargo que ocupa, desde quando ocupa esse cargo como presidente na associação? Então, um bom dia. Me chamou a atenção também essa vitrine, que esse aqui foi um slogan que eu adotei lá para minha campanha. E desde 29 de junho, eu sou atualmente o presidente da Associação de Aposentados de Novo Hamburgo. É uma satisfação para mim ser o presidente lá, que a nossa associação é a que mais cresce no estado. Há 5 anos a gente já ganhou o troféu, né, da associação que mais cresceu no estado. E nós temos atualmente lá 3.800 associados. Como associação. É que funciona essa associação? Qual é o objetivo dessa associação? O objetivo nosso lá, o principal é a saúde, né? A saúde é o nosso carro-chefe lá em Novo Hamburgo, que a gente tem 4 horários de médicos na semana, segunda, terça, quinta e sexta-feira. São um clínico geral e um geriatra. E nas quartas-feiras a gente não tem esse atendimento médico devido a nossos assessores lá, os nossos advogados da Dornelles. Então, isso é o que nós temos lá para oferecer na semana. Como é que esses associados chegam a essa associação? Isso. Como é que eu, por exemplo, eu sou uma aposentada e moro em Novo Hamburgo. Eu posso me associar a ela? Sim, pode se associar. Todo aquele aposentado, o pensionista, ele tem o nosso convite lá, desde as 14 de manhã, ele pode chegar lá das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas lá. Esse é o convite que a gente faz sempre que possível, né? Inclusive, nós temos também uma camiseta lá da associação que a gente faz, né? Uma promoção lá. Aquele associado que trouxer 3 para se associar, ele terá uma camiseta da nossa associação lá. Essa é uma campanha que a gente está fazendo lá. Presidente Idailton, realmente é uma honra, não digo um prazer, é uma honra estar com o senhor aqui. O senhor e nós já somos grandes amigos. E para ter 3.800 sócios é porque está tendo sucesso essa associação. Hoje o sócio, o que ele paga por mês e como é que funciona, por exemplo, assim, vamos por partes. Quanto que é eu sou sócio, quero me associar, quanto que eu vou pagar por mês? Como é que funciona? É o seguinte, o nosso associado ele paga 1% do que ele ganha do seu benefício. É 1%, esse vem descontado direto em folha. Essa é a nossa facilidade que a gente tem lá, porque eles nem sentem, né, o que eles estão pagando. Inclusive teve um amigo meu lá que ele perguntou para mim, não estão me descontando. Eu tenho que procurar o nome dele, o nome certinho dele, para ver se não estão descontando mesmo, porque ele está desconfiado. Ele disse, é tão pouquinho que tu nem sente que está sendo descontado. E aí, presidente, o que acontece? Por exemplo, eu quero ir num médico geriatra. Quanto que eu vou pagar, eu aposentado? Esse geriatra, ele tem na associação gratuito. Gratuito? Gratuito, o geriatra é gratuito. Geriatra, o que mais que é gratuito? Clínico geral. Clínico geral. Clínico geral. Uma fisioterapia. Uma fisioterapeuta. Fisioterapia, que nós temos lá dentro, lá, uma clínica lá que é gratuito para o nosso associado. Para as senhoras é de segunda a sexta-feira pela manhã. E para o masculino, o homem, é quinta e terça-feira, então, porque o homem procura menos, né? Mas sim, é as senhoras que procuram. Então nós temos um médico geriatra, nós temos uma fisioterapeuta, nós temos um clínico geral, um médico clínico geral. Não temos também a ginástica? Tem a ginástica também, que é gratuita. Ginástica e temos assessoramento jurídico gratuito também. Gratuito também. Os Dornelles estão lá para esse atendimento gratuito. E, inclusive, nós temos, além da ginástica laboral, né, com músicas, né, para os velhinhos, tem a yoga
E tem um Pilates lá também. Tudo isso de quase que alguma coisa, tudo isso de graça. De graça só temos... Sim, o 1% é um pagamento, né? É um pagamento. É gratuito esses, né? Então a união desses sócios todos consegue dar essa contrapartida. Isso. Por isso que tem o sucesso, que está com sucesso a sua associação. Como eu estava comentando, né? O nosso carro-chefe é a saúde. Que nós temos lá 2 clínicas também, que quando precisa de algum outro especialista, eles vão procurar nessas associações. A nossa associação tem esse convênio com 2 clínicas lá. Qualquer outra doença que tiver, vão procurar nessas 2 clínicas. Muito bem. E a questão, o vice-presidente, Rui Matias, gostaria que o senhor nos explicasse qual é a função social que essa associação tem para com o município de Novo Hamburgo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. Os Dornelles, nós nos conhecemos, tive o prazer de conhecer a doutora Silvia, né? E a nossa função social principal é a saúde, porque, veja bem, doutora, nosso atendimento lá, os nossos clínicos, eles trocam muita receita das pessoas que precisam fazer a simples troca de receita, além do atendimento, e com isso desafoga, né, os postos de saúde. Então, e também, conforme o nosso presidente já falou, a parte de fisioterapia, desonorando do município também essa parte que eles têm que fazer convênio com as clínicas, né? E nós oferecemos gratuitamente. Então já é uma grande contribuição. Mas o que me chamou a atenção, que eu gostaria de... Posso falar um pouquinho? Claro, deve. Aquele assunto que a doutora abordou no início, ouvir as pessoas, né? Aquilo me chama muito a atenção, porque ao ser convidado pelo meu amigo, que nós nos conhecemos já há mais de 50 anos, não somos tão velhos assim, né? Mas já há bastante tempo. Então, uma das coisas que ele argumentou comigo para fazer o convite, né, é sobre a questão de... Ele queria uma pessoa que tivesse um perfil de tratar bem as pessoas como pessoas. Parece uma coisa sem sentido, né? Mas é o que ocorre atualmente. É que me chamou muita atenção. Então, o que nós procuramos fazer? Ouvir. Né? Ouvir. As pessoas chegam lá muitas vezes e, doutora Silvia, nós notamos que muitas vezes não é a parte física que está doente. É exatamente isso. Eu brinco que o mundo hoje está carente de ser ouvido. E isso não tem idade. Infelizmente, é claro que quando a gente já está falando em aposentados, a gente já sabe que normalmente a pessoa que não se aposentou por invalidez, né, ou por algum outro motivo, mas que teve o seu percurso natural de trabalho, ela já vem com uma idade, né, já teve vivência. Então, obviamente, ela já teve perdas na vida. E normalmente é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo, às vezes não tem um companheiro, não tem uma companheira, os filhos moram em outros lugares, quer dizer, a pessoa já está mais solitária, no sentido de número de pessoas, não que isso signifique qualidade, mas infelizmente é número. E essa pessoa muitas vezes ela realmente não tem com quem dividir os seus sonhos, os seus medos, os seus anseios. E é disso que o mundo está carente, é de ser ouvido. Então, isso que o senhor está falando, eu que lido na área da saúde, a coisa que eu mais prezo hoje é escutar o que a pessoa tem para falar para mim. E eu brinco que eu amo os meus pacientes idosos, porque é com eles que eu aprendo muito, muito, as grandes receitas da vida. E eu diria que os grandes remédios da vida são aprendidas com as pessoas que viveram muito. Desde uma boa comida, como o Rodrigo falou, aquela comida que foi feita com amor, aquela comida em que a avó fazia, que só a avó sabe fazer, aquele bolinho de batata. Eu vou falar aqui da minha avó. A minha avó, mãe do meu pai, fazia um bolinho de batata em que a gente só comia na Sexta-feira Santa.
Desde que a minha avó faleceu, graças a Deus, a minha mãe, né, como nora, aprendeu de tanto que meu pai gostava, porque é um hábito que ficou marcado na vida dele e acabou passando para os netos. Eu não como se eu não tiver na minha casa em Veranópolis o bolinho de batata da minha avó. Não é o bolinho de batata do restaurante X. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, mas o gosto do bolinho de batata, aquele temperinho verde que vai do bolinho da avó Vitória, é só o bolinho. E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo também está concordando com o que o senhor Rui está falando. Você que está aí tem que se informar se na sua cidade tem uma associação como essa. Por que nós trouxemos a Associação de Novo Hamburgo? Porque é uma associação exemplar, é um exemplo de vida para o povo gaúcho. É você gaúcho, gaúcha, que ainda não se aposentou, que é trabalhador e que nem sabe se vai conseguir se aposentar um dia, porque as leis mudam. O doutor Alexandre vai falar daqui a pouquinho. A gente não sabe se daqui a pouco você não vai ter que trabalhar 50 anos, porque a população, a expectativa de vida da população está aumentando. Se a expectativa está aumentando, quem disse que a gente não vai ter que trabalhar mais? É uma pergunta aí depois, hein, doutor Alexandre? Eu vou fazer a consulta aqui. Só mais uma parte que eu tenho que me atravessar. O nosso médico lá, o clínico geral, ele é de Veranópolis. Inclusive, ele é um psicólogo também, porque as pessoas vão lá, além de estar fazendo a consulta, ele agrada, assim, eles que só querem ele. Então, nós temos 100 consultas na semana. 100 consultas na semana nós temos. E muitas vezes nós temos que botar mais pessoas, porque eles querem esse médico. Bom, que é no fundo é um psicólogo também. Então agora eu fiquei mais feliz ainda. Hoje eu estou fazendo esse programa feliz, e você que às vezes me vê séria aqui, eu estou falando sobre um assunto muito sério, mas eu tenho que sorrir, porque isso dá prazer de a gente saber que ainda existem profissionais da área da saúde que têm a sensibilidade de tratar com o ser humano, independente da idade. Mas quando a gente fala em idoso, a gente tem que abrir o coração. Para e pensa, o que você está fazendo com o seu avô, com a sua avó? Desculpa, seu Rui, ter lhe cortado, mas é importante que o Vitrine RS tenha essa identidade. É importante dizer que o Vitrine RS, eu e o Rodrigo, nós temos um carinho muito especial por você que é idoso, e o Vitrine RS está aberto a você que é idoso. A gente pensa nisso, na questão de saúde, de aposentadoria, de cuidados, tudo isso. A gente sempre vai trazer um pouquinho do idoso aqui para você, mas por favor, continue. Doutora Silvia, é isso aí. E a gente nota, pela satisfação que tu mencionaste, eu estou achando engraçado, porque não é engraçado. Coincidentemente, o médico é teu conterrâneo, né? Então, eu não sabia disso, hein? Deixo bem claro aqui, tá? Nem sei quem é ainda, mas depois vou ficar sabendo por trás lá dos bastidores, eu vou saber quem é, mas fico muito feliz. Mas então, a satisfação que a gente tem ao sair, né, digamos, com a alma lavada, de poder prestar um serviço além daquele que foi proposto, digamos, oficialmente, escutar aquela pessoa e sair, ou ver ela sair assim, aliviada, como foi bom conversar. Então, isso para nós é uma satisfação muito grande. E queremos continuar, né? Fizemos um convite, eu quero reiterar esse convite que venham, e não é só da cidade de Novo Hamburgo, né? Nós temos pessoas de Nova Hartz, para ter uma ideia, de São Francisco. Então, que venham fazer parte desse grupo de pessoas que querem dar atenção. Essa associação, ela é aberta para qualquer pessoa da região do Vale dos Sinos, ou, por exemplo, se eu for de Porto Alegre, eu estiver morando em Novo Hamburgo, ou estiver em Canoas, eu posso me associar na Associação de Novo Hamburgo, ou cada cidade já tem uma? É muito oportuna essa tua pergunta, porque muitas pessoas não sabem, pensam que só da região. Não. Está aberto, porque muitos municípios, doutora Silvia, não tem
estrutura que nós temos, esse atendimento. Então, preciso migrar para outra cidade. E nós estamos abertos. É possível, sim. Muito bem. Vamos para a dona Orlandina. Pode falar, por gentileza? Bom dia. Só quero dizer que tem que ser do INSS, né? A pessoa tem que já estar aposentado. Tem que estar aposentado e pelo INSS, né? Por causa do desconto, que é desconto em folhas. Dona Orlandina, e quais são as atividades de recreação que a associação oferece? Nós temos ginástica, alongamento, 13 aulas por dia e mais 4 aulas de yoga por semana. Que a gente tem essas... E cada aula dá de 15 a 20 pessoas. Cada aula dessas 13 que tem por dia. E dessas 4 yoga que tem por semana. Certo. E a associação costuma fazer alguma viagem, alguma confraternização? Olha, isso a gente faz bastante. 2 por ano para as águas termais, que até nós vamos agora dia 14, agora segunda nós vamos para Itá, de segunda a quinta. E temos também o nosso tradicional café colonial, que é sempre feito em maio ou junho, todos os anos, que a gente ganha 2 ônibus da associação, e a gente só paga o café colonial, e daí a gente aproveita já o ônibus e dá uma passeadinha a mais por Nova Petrópolis, Gramado, e dá uma esticadinha a mais que o nosso presidente nos oferece. Eu acho que a gente vai pedir uma carona nesse café colonial aí, hein, Rodrigo? Daí a gente dá uma esticadinha a mais, né? E os passeios que a gente faz, assim, às vezes, 2, 3 meses, a gente faz um passeio durante o dia. Daí a gente vai de manhã e volta. Ai, eu não estou olhando para lá, né? Estou repetindo. Daí a gente faz esse passeio uma vez, vai de manhã e volta de noite. E faz que nem nós já viemos aqui andar no barco no Rio Guaíba. Nós já fomos para... Depois de Vianópolis, ali, Nova Prata. Nós tivemos 2 vezes lá nas águas termais. Vamos de manhã e voltamos de noite. Assim a gente Como faz é que a os nossos senhora passeios. se sente na associação? Desde quando que a senhora faz parte dessa associação? Olha, eu já faz uns 10 anos. Uns 10 anos e a minha casa é mais na associação do que em casa. Que legal. E essas viagens para as águas termais, como é que é o pagamento? Tem alguma facilidade para quem é aposentado? Tem. Quem é sócio? É o preço para todos, né? Sim. E às vezes sobra lugares e a gente coloca 2 pessoas fora que não são associados. Que para completar o lugar, porque nós temos 3.000 sócios e não vão, né? Às vezes sobra uns lugarzinhos. Mas que nem agora, que nós vamos para Itá, é 785 a passagem, só o primeiro almoço é no caminho. E o resto é tudo pago com 785, né? Dona Orlandina, lá no final de semana, lá no hotel, tem um bailinho, alguma coisa para os aposentados dançar? Como é que tem funciona? Bailinho, tem bingo, tem passeios assim que a gente faz por lá. Nesse dia tem um passeio de barco, que a gente vai lá nas torres da igreja que está fundada dentro da água. Tem bastante coisinhas boas. Pô, que bom, né? Tem um amigo secreto. Tem um amigo secreto que a gente faz no caminho. Quando vai, a gente pega os nomes de quem quer entrar no amigo secreto. Daí a gente faz os nomes e depois espalha lá. Quando chega na hora, antes de vir embora, a gente faz lá no hotel mesmo também. E me atravessando, a vantagem dela... A senhora que manda aqui. A vantagem dela é que o esposo acompanha ela, né? O esposo está sempre junto, não deixa ela Não desgruda? Mas não dá para deixar, né? Como é que é como é que é quem não dá? Como é que é aquele ditado que não dá assistência? Não dá assistência, como é que é? Abre margem para concorrência. Abre margem para concorrência. E sofre as consequências.
consequências. Ontem a nossa... Não, esses dias, né? Esses dias. A amiga comentou com a gente aqui, não. Mas a gente facilita bem o pagamento também, né? A gente já está em novembro, a gente já tem tudo programado para agora, dia 14, a gente ir. Daí vão pagando Deus daquele tempo, pagando, pode pagar bem pedaladinho. Bom, então o quadro do Vitrine RS tem apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos, que é aqui na Pernambuco 2323, telefone 3222-8805. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O Vitrine RS volta com o apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos na Pernambuco 2323, telefone 3222-8805. Eu tenho uma pergunta para o doutor Alexandre que não quer calar. Eu sou uma trabalhadora de mais de 12 horas por dia e eu gostaria de chegar na minha idade avançada com a felicidade dos nossos convidados. Será que é possível eu conseguir me aposentar e continuar com essa felicidade aí, hein, doutor Alexandre? Bom dia aos convidados, bom dia, doutora, bom dia, doutor Rodrigo. Pois bem, doutora, essa felicidade a gente traz ela no espírito já, né? Agora, em termos de remuneração, conforme vai a nossa política hoje em dia, né, o que a gente aconselha em termos jurídicos? A gente sabe que a defasagem ela é existente desde 1991, quando o Collor foi nosso presidente, ele criou essa lei e, infelizmente, até hoje ela vigora, né, na nossa nação brasileira. O que vem a acontecer? De ano em ano, a política do governo é um reajuste a menor para quem contribui acima do salário mínimo, né? Ou seja, de ano em ano, os aposentados contribuíram acima do salário mínimo, eles vêm de encontro ao salário mínimo, vêm em uma ordem decrescente, vêm diminuindo a sua fonte de renda, seu ganho real da moeda. Então, infelizmente, o que isso nos dá a consentimento de que o salário mínimo vai bater na porta de cada trabalhador aposentado hoje e pensionista. Infelizmente, é uma realidade. Pois bem, para a senhorita, né, se aposentar e se aposentar feliz... Adorei o senhorita. Eu já estou feliz, o meu espírito até ficou melhor aqui. O que nós precisamos, doutora? Precisamos a senhora continuar contribuindo para a Previdência, né? Se a senhora viesse a me perguntar hoje sobre quantos salários... Senhorita, sou faceira, senhorita. Se a senhorita viesse a me perguntar sobre quantos salários a senhora, né, você me aconselharia, eu diria o salário mínimo. Por quê? Porque essa é a realidade. Se eu contribuir a mais que o salário mínimo para o governo, vai ficar para eles. Não vai ficar para ti. O que eu lhe aconselho? Contribui pela Previdência, continua contribuindo, né? Até para a senhora estar acobertada de N fatores, se vir acontecer alguma doença, alguma enfermidade, tomara que não, mas a Previdência cobre essa enfermidade ou esse seguro. O que a gente aconselha? A contribuir numa previdência privada, uma poupança, né? Outras séries de rendimentos, porque contribuir para o INSS, tu não vai receber esse valor de volta. Deixa eu fazer uma outra perguntinha. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 30 anos hoje, eu estou só supondo, tá? De contribuição. Não, eu tenho 30 anos de idade. Tá? Eu comecei a contribuir com 23. Mas eu tenho uma colega que tem a mesma idade do que eu e não começou a contribuir ainda. Quando chegar lá nos meus 65 anos, 60 anos, eu vou querer me aposentar. Eu que comecei com 23 e ela que vai começar com 35. A gente vai se aposentar com o mesmo valor? Vai depender dos salários que vocês contribuíram. Se a gente contribuir exatamente com o mesmo valor, porém eu contribuir por um número maior de anos, eu vou conseguir me aposentar com o mesmo... Ela vai conseguir se aposentar com o mesmo valor do que eu? Vamos lá. O que a gente precisa hoje? O que vai determinar O que a mulher precisa hoje, né, para fechar o requisito de aposentadoria? Fechar a idade, no caso 60 anos, né, de idade, se ela for se aposentar por idade, e 15 anos de contribuição.
15 anos. Né? Não precisa ter toda essa margem toda de contribuição. Agora, se tu fores te aposentar por tempo de serviço, tem que ter no mínimo entre 25 anos de contribuição a 30, no caso da mulher. Então, se essa tua colega veio a contribuir ali dos 30 anos em diante e contribuir ao longo da vida ali dos 30 anos até chegar aos 60 sobre o salário mínimo, e tu que começou a contribuir, a gente pode até remontar a data mais cedo ainda, lá com os 14 anos. Veio assinar a carteira de menor e começou a contribuir. O mesmo salário mínimo. E tu já tem ali 15 anos a mais de contribuição que ela. Vocês vão se aposentar pelo mesmo valor. Então eu poderia dizer, por exemplo, para o telespectador, claro que a gente está fazendo suposições aqui, que fique bem claro, Isso. Mas, por exemplo, bom, eu acho que eu estou muito bem hoje fisicamente, então para que eu vou contribuir com 20 ou com 14 ou com 25 se eu posso começar a contribuir com 45? São perguntas, eu estou fazendo esse jogo aqui no ar, Sim. Porque são perguntas que eu tenho certeza que o telespectador está se fazendo Com certeza. em casa. Por que eu contribuí X tempo e o meu vizinho, que eu converso todo dia aí, contribuiu muito menos tempo do que eu, com o mesmo salário e recebe a mesma coisa do que eu? Essa é a grande revolta, eu acho, da população brasileira, no sentido de que aonde está esse dinheiro dessa pessoa que contribuiu um número maior de anos? Onde é que está esse dinheiro? Infelizmente. Aonde está? Essa é a pergunta que não quero calar. Não é assim, ó, eu vou me aposentar, o Rodrigo não vai se aposentar, né? O seu Rui já se aposentou. Quer dizer, o que vai determinar isso? Então, isso é o caos. Porque qualquer empresa que a gente tenha, ou mesmo, como outras pessoas já falaram aqui no Vitrine RS, se eu tenho uma casa para gerir e eu ficar 10 anos sem fazer nenhuma manutenção na minha casa, sem pagar IPTU, sem pagar qualquer conta, sem pagar luz, sem pagar telefone, eu não tenho mais casa daqui a pouco. Agora, aquela pessoa que foi fazendo todos os pagamentos certinhos da casa, tá tudo bonitinho aí, quer dizer, ela vai ter que entregar a casa do mesmo jeito, então um não pagou nada, o outro pagou tudo e no final recebe a mesma coisa. A fatia do bolo é a mesma, a fatia da torta é a mesma. Tem uma questão assim que é interessante até, doutor Alexandre, é que a gente vê que, como o senhor falou, contribua para um salário mínimo. Isso. Porque até muitas vezes temos aí telespectadores que não são aposentados e nem têm noção do que é esse achatamento salarial. Se o salário mínimo sobe 10% ao ano, o aposentado que ganha mais de um salário mínimo, por exemplo, só como exemplo, que só para o telespectador que está em casa nos ouvindo e nos vendo, sobe só 5%. Então teve uma diminuição de 5% da força do seu salário. Aquele salário a mais se ele ganha 3 salários mínimos, né, dos 3 salários dele subirá somente 5% e não 10%. Então, num ano é menos 5% a força do salário dele, dos salários. No outro ano, também o salário mínimo aumenta 15% e para o aposentado que ganha mais de um salário sobe só 5%. Aí já soma para uma defasagem de 15% da sua força. E isso que tem mais a inflação. Rodrigo, mas aí a gente vai para um problema maior. Desculpa eu te interromper. Certo. Que é a questão. Esse aposentado que ganhou um salário mínimo e tem uma doença crônica, e eu vou bater sempre aqui no assunto saúde, porque não existe aposentado, quer dizer, não existe nenhuma pessoa sem saúde que não mude o seu pensamento, quer dizer, a gente sem saúde, a gente não pode vir para o Vitrine RS. Esse aposentado que contribuiu uma vida inteira, ganha um salário mínimo. Os remédios não aumentam proporcionalmente com a sua aposentadoria. Aí esse aposentado pensionista, ele é portador de mais do que uma doença crônica. Ele sofre de hipertensão, ele tem diabetes, ele tem que fazer N controles. Como é que ele se alimenta?
Qual é o país, o que a gente está fazendo por esse idoso? E hoje eu estou aqui, eu estou rindo, mas eu estou revoltada. O que a gente está fazendo para esse idoso? Para diminuir o número de remédios que ele toma? Para ele poder ficar com uma margem de segurança do seu salário? Nada. Nada. Absolutamente nada, porque ele gasta em remédio e aí ele não pode comer uma alimentação saudável, porque hoje o princípio é que um refrigerante custe muito menos do que um suco de frutas. A fruta custa muito mais caro, porque tudo está errado, a base está errada. Então, eu deixo tu fazer agora a tua pergunta, mas eu não posso deixar de desabafar. Doutora, mas só complementando essa questão da defasagem que o Rodrigo colocou, hoje existem variados benefícios, centenas e milhares de pessoas, né? Nós somos uma categoria de 36 milhões de aposentados e pensionistas na nação brasileira, né? Já existe um percentual de mais de 100% de defasagem nos benefícios previdenciários. Ou seja, a pessoa contribuiu sobre 10 salários. Teve pessoas que deixou de botar alimento para dentro da sua mesa, da sua família, para pagar a previdência, para no futuro, né, eles tinham a ideia de que não, em contrapartida, o governo, a previdência vai me dar o que eu contribuí. Então, pessoas que contribuíram sobre 20 salários, hoje recebem R$1.000, R$2.000, R$800, R$700, e para sobreviver com isso, precisa um filho ajudar. Ou se não, o governo, de uma outra forma, ajudar, ou os amigos, ou muitas vezes instituições de caridade, para ajudar essa pessoa a sobreviver, a ter uma manutenção diária, ao ter o mínimo de condições para poder, né, ir dia após dia fazendo milagre com esses salários. E como é que funciona a questão da desaposentação que a gente tanto ouve falar? O que é isso? Explica para a gente melhor como é que funciona, o que é, quando é que se pede, o que motiva. Pois né? bem, é muito interessante. O que vem a ser o Instituto da Desaposentação? É justamente para balancear essa perca econômica no rendimento de cada aposentado. O que acontece? Esse aposentado recebe o salário mínimo, contribuiu ao longo da vida sobre N número de salários e hoje recebe o salário mínimo. Para mim manter a mesma qualidade, padrão de vida, para mim, meus familiares, meus arredores, o que ele precisa? Ele se obriga a voltar ao mercado de trabalho. Esse aposentado, depois de 65 anos de idade, no caso, até 70, né, nós temos vários clientes que, ultrapassados os 80 anos de idade, ainda estão na ativa, no labor diário, justamente para manter essa qualidade de vida, né, o mínimo das condições necessárias. E aí, consequentemente, a lei exige essa contribuição. Hoje o aposentado não está isento da contribuição previdenciária. Todo mundo que assina a carteira, depois de aposentado, vai ter que contribuir. Já existe um projeto de lei, né, já foi aprovado no Senado Federal, só que, infelizmente, os nossos representantes do povo não julgam essa isenção previdenciária para quem já está aposentado. Pois bem, ele voltou a contribuir para o governo, para o INSS. Aonde é que vai esses valores da contribuição? Né? Eles não melhoram o salário. Pois bem, é isso que agora a gente está batalhando dentro do judiciário. De fazer o quê? Tá, me aposentei, voltei a contribuir mais 10 anos depois que eu estou aposentado. Então eu quero agora incluir essas contribuições que eu verti para a Previdência depois de aposentado. Ou seja, recalcular o benefício, conceder com um valor a maior e dali para frente eu seguir, né, recebendo com essa inclusão dos novos valores. O que acontece? Nós entramos já judicialmente, né, já pedimos, em via administrativa o INSS nega, para todos os casos, o INSS não considera como sendo um direito adquirido daquele trabalhador, daquele aposentado, ele nega, ele diz que para incorporar esses novos valores, o aposentado, que nem o caso do seu Rui aqui, vamos usar de exemplo, que ele já está aposentado há 10 anos, ele vai ter que devolver para a Previdência esses 10 anos que ele recebeu de aposentadoria. É um absurdo, isso não existe. Isso, né? Talvez force o trabalhador aposentado que volta para o mercado de trabalho a trabalhar clandestinamente. Ou trabalhar clandestinamente. Não trabalha com carteira assinada, mas dependendo da empresa, se for uma multinacional, talvez não teria como. Isso. Mas força o aposentado a voltar clandestinamente, porque ele já ganha aposentadoria. Como não vai melhorar, então me paga por fora, com todos os benefícios e tal. Mas isso é um entendimento do INSS. O que nós entendemos? Nós entendemos que sim, o trabalhador aposentado tem direito a essa incorporação no seu benefício. Pois bem, graças a Deus, por uma questão de bom senso e justiça, o nosso judiciário aqui do Rio Grande do Sul, em primeira instância, nos concedeu esse direito,
E em segunda instância também, o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região também disse que é mais do que um direito adquirido do trabalhador. Ele faz jus a essa incorporação dos salários no seu benefício e, consequentemente, o novo valor de aposentadoria, tanto para o aposentado como para o pensionista. No caso, se o seu marido, né, se aposentou, voltou a trabalhar depois de aposentado, veio a falecer e hoje a senhora recebe a pensão, ele pode pedir, essa senhora pode pedir essa incorporação lá na origem da concessão do benefício e aí, consequentemente, elevar o seu valor da pensão hoje final. Então, em primeira e segunda instância, nós já ganhamos essa decisão e o STJ também já se manifestou. O Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, já disse que a gente pode incorporar esses salários no seu benefício, né, e conceder um novo valor, sem precisar essa devolução. O que acontece aos nossos ouvintes, né, e telespectadores de casa? Quando eles vão solicitar esse benefício, o que acontece? Eles têm medo do quê? De que possa cancelar o seu benefício. O INSS amedronta as pessoas, dizendo, não, o senhor vai ter que devolver, a senhora vai ter que devolver, ou o senhor vai perder o benefício. E meus amigos podem ficar bem tranquilos. Não é isso que acontece, né? O judiciário está aí, não deixa a pessoa de receber o benefício, continua recebendo, né, mensalmente. Só vai acontecer que o juiz vai dar uma ordem de comando, um mês ele vai receber 1.000, no outro mês ele vai receber 2.000. Nós temos um caso nosso aqui de Bento Gonçalves, um cliente nosso, que ele recebia R$800 por mês. Agora ele passou a receber R$2.400, através desta incorporação dos novos salários. Então, por uma questão de bom senso e justiça, graças a Deus, o judiciário aqui do Rio Grande do Sul e a primeira parte de Brasília, a STJ, já absolveu. Agora vai essa demanda, essa questão, essa discussão vai ao Supremo Tribunal Federal. Lá já começou o julgamento, nosso ministro Gilmar Mendes já deu voto favorável e agora o segundo ministro Dias Toffoli pediu para examinar em casa esses autos, estudar melhor a questão e nos dar uma posição, né, mais favorável. Então a nossa esperança dos trabalhadores, né, dos aposentados, é que lá no Supremo, em última instância, eles né, ouçam esse clamor político, né, e público assim de toda a nação dos aposentados e pensionistas. O único problema é que as vistas dos ministros no STF é a perder de vistas, né? Não tem prazo como o político. O político geralmente, eu como vereador, eu tenho um mês de vista somente e tenho que dar o meu parecer. Agora o ministro da STF, como, né, o senhor doutor Alexandre falou, levou para casa, ou seja, a vistas é a perder de vistas. E talvez, será que com agora a eleição, talvez já não vá para votação antes das eleições, até para motivar o voto do aposentado? Será que não entra em pauta novamente? É o que a gente está tentando fazer um clamor público, né, para chegar nesse alcance, de sensibilizar os ministros lá de Brasília e eles terem esse bom senso e de reconhecer o direito mais do que digno e justo de cada aposentado e pensionista. Mas acho que é muito importante a gente falar sobre isso, até porque muitas vezes esse aposentado está em casa e ele tem o desejo, sim, a vontade de voltar para o mercado de trabalho, não só por uma questão financeira, mas por uma questão de saúde, de novo, uma questão de socialização, quer dizer, de convivência com pessoas. Ele está se sentindo apto para aquilo. Isso. Né? Está com todas as suas funções, quer dizer, saudáveis. Por que não contribuir para o mercado de trabalho com tanta experiência, né? Com tanta coisa? Quer dizer, o nosso mercado de trabalho ganha com isso. Com certeza. Mas ele também tem que quer dizer, que seja justo e que tomara que esses ministros tenham uma lucidez, porque a palavra é lucidez. Não vamos deixar só lucidez para o idoso. Vamos ver, porque é comum dizer que o idoso está perdendo a lucidez. Vamos ver se você aí, que é ministro, vai ter a lucidez de resolver esse problema aí para o nosso idoso, né? Muito bem, doutora Silvia. Doutor Alexandre, o que vem a ser a decadência? Pois bem, esse Instituto da Decadência foi agora uma tese de argumentação por parte dos procuradores do INSS, que já faz uns 2, 3 anos que eles vêm levantando essa hipótese em caso de todo aquele aposentado que entrar com uma revisão no seu benefício, ou pensionista, solicitar uma revisão em seu benefício previdenciário, né, e que já tem ultrapassado mais de 10 anos que está aposentado. É uma tese de argumentação de defesa do INSS dizendo que,
que todo aposentado agora tem um prazo para entrar no judiciário, decadencial, por isso decadência. Um prazo decadencial de 10 anos. Ou seja, a partir do momento que o aposentado solicitou seu benefício, foi concedido na linha do INSS, ele tem 10 anos para pedir qualquer revisão no seu benefício ou no benefício ali que a pensionista também recebe através do benefício originário, né, do seu marido. Pois bem, é uma tese que nós estamos brigando aqui, né, em primeira e segunda instância, brigando em modos de dizer, né, no bom sentido da palavra, e em última decisão também lá em tese do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, os juristas aqui do Sul estão acolhendo essa tese. Desde 97, 17 de julho de 97, foi criada essa lei, editaram essa lei, depois de uma enxurrada de ações que o INSS teve contra, lá num benefício para quem se aposentou entre 94 e 97. Em fevereiro de 94, o INSS deixou de incorporar no índice de correção, lá na matemática, para gerar o benefício 39,67% de índice de correção. Pois bem, deu milhares de ações, deu uma enxurrada de ações no judiciário brasileiro. E, graças a Deus, nós ganhamos essa causa. O que os advogados do INSS, junto com os advogados do governo, o que eles pensaram? Não, a gente vai ter que esbarrar o direito dos aposentados. E aí, infelizmente, criaram essa lei. Ou seja, agora todo aposentado tem um prazo para bater na porta do judiciário ou na porta do INSS e solicitar ali uma melhora de salário, uma revisão do seu benefício, um reconhecimento de uma atividade especial, dentista é uma delas, o INSS também às vezes deixa de considerar especial, né? Verdadeiro absurdo, né? Então, muitas vezes agora a pessoa tem que estar atenta, o segurado, o aposentado que está em casa, né? Buscar esse prazo, o reconhecimento do seu direito ou a reivindicação do seu direito nesse período de 10 anos. Nós entendemos que ele tem, sim, a qualquer momento, a possibilidade de pedir qualquer revisão de seu benefício. Só que agora precisa o Supremo Tribunal Federal lá julgar essa demanda. Em primeira corte, em primeira sessão plenária, eles já julgaram a favor do INSS. Ou seja, lá são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e os 11 julgaram a favor dessa tese. Doutor Alexandre, qual foi a perda que nós tivemos no STF, que até o ministro Barroso era o relator? Agora, os aposentados tiveram uma... Justamente, foi essa da decadência. Foi a decadência. Foi a decadência. Lá eles confirmaram essa tese do INSS. Eles disseram que, realmente, existe esse prazo de 10 anos e é esse prazo que o aposentado e a pensionista têm para pedir qualquer revisão de seu benefício. Depois de transcorridos 10 anos da data de concessão, ele não pode pedir mais nada. Isso é o entendimento deles. Nós entramos com 2 recursos e nós estamos tentando também atacar essa decisão em forma paralela. Nós entramos com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e um outro projeto de lei, através dos nossos representantes do povo, Senado Federal e deputados, para lançar para bem longe essa modificação do artigo 103 da Constituição, que foi essa instituição desse prazo. Esse é mais um direito dos aposentados que politicamente foi cassado, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, que é nada mais, nada menos, digamos que o justiceiro, digamos aqui na terra dos brasileiros, da Justiça do Brasil, o STF, e por ser indicação, muitas vezes, de presidente, o STF, tu não precisa nem ser formado em direito, só tem que ter precisa ter bom, uma conduta ilibada e um notório saber jurídico. Ou seja, não deixa de ser um CC. Isso. Entendeu? E aí vem e caça os direitos dos aposentados. Isso é vergonhoso para o nosso país. Bom, nós vamos para um breve comercial com o apoio de Mistura Pisos e Revestimentos, 3019 1994, e voltamos para o nosso último bloco do Vitrine RS. O Vitrine RS volta com o apoio de de Mistura Pisos e Revestimentos, 3019 1994, volta com Sulina também, volta com Estofado Center, e volta com Marcelo Martins, todos os nossos apoiadores. Mas uma pergunta que também acho que é oportuna nesse momento é a questão, doutor Alexandre, daquela pessoa, por exemplo, que já está aposentada, que sofre um acidente, fica
inválido ou não tem como se locomover ou muitas vezes precisa de apoio de uma terceira pessoa. Como é que funciona? Muito boa pergunta, doutora. O que vem acontecer? Para todo aquele aposentado que está aposentado já por invalidez, a lei resguarda um acréscimo de 25% sobre o seu salário para a manutenção dessa pessoa que precisa ali cuidar. Por exemplo, um cidadão sofreu um AVC, precisa de um cuidado de uma terceira pessoa. O INSS tem ali a legislação que prevê esse acréscimo de 25% para essa pessoa, para o cuidador, para o seu cuidador. Agora, o tribunal aqui em Porto Alegre, os nossos desembargadores, por uma questão de bom senso, eles abriram essa possibilidade para outros tipos de benefício. Antes a lei só resguardava para quem estava aposentado por invalidez. Agora pode, para aquele aposentado por idade, aquele aposentado em atividade especial ou por tempo de contribuição, ou para pensionista, que veio a acometer de alguma doença ou uma invalidez no decorrer da sua vida, da sua aposentação, e ele precisa de cuidados especiais, precisa estar em casa, precisa ter uma pessoa sempre junto com ele, para cuidar daquela pessoa, para gerir aquela pessoa. Então ele também consegue agora essa extensão de 25% para esses casos também. E doutor Alexandre, quais são os principais direitos que os aposentados vão lá na nossa associação, do nosso presidente, em termos de melhoria do seu benefício? Quais são os principais direitos? Pois bem, a gente divide nas categorias das especialidades de cada aposentadoria. Vamos lá. Para quem se encostou em auxílio-doença ou aposentado por invalidez, ali a gente tem um artigo 188A da Lei 8.213, que ali é um erro de cálculo que o INSS abrangiu para todo aquele aposentado de 99 para cá. O INSS, quando concedia, calculava os auxílios-doença ou transformava de auxílio-doença para invalidez, ele calculava de forma prejudicial aquele segurado. E agora o judiciário reconheceu esse prejuízo. Então todo aquele cidadão ou cidadã que está aposentado ou teve um recebimento de um auxílio-doença e depois veio se aposentar por outros tipos de benefício, mas que teve um antecessor, o auxílio-doença concedido, ele tem direito a essa revisão desse artigo 188. Para aquele trabalhador por tempo de serviço que se aposentou ali com 30 anos de contribuição, no caso da mulher, ou 35 no caso do homem, cabe um melhor benefício, um estudo do seu benefício. O que a legislação ela prevê? Que o INSS faça ali 3 paradas para a concessão do benefício. Teve 3 mudanças na lei. Então, a nossa legislação hoje, para todo aquele trabalhador que vai lá pedir o seu benefício no INSS, o INSS vai fazer 3 cálculos, 3 matemáticas, para verificar qual seria o melhor momento. Só que o que vem acontecer? Pode ser que com 3 cálculos ainda não me dê o meu melhor momento de aposentação. Porque tudo depende. Depende do índice de correção monetária do governo no mês, depende da sua idade, depende do tempo de contribuição, depende da atividade que ele realizava, no decorrer do seu labor. Então, tudo isso, na hora da aposentadoria, a gente vai ter que analisar, para poder fazer, junto com a matemática, esse estudo também diário daquela pessoa e mensal da sua vida, a gente verificar qual seria o melhor momento, em termos de mês, ano, para poder conceder o seu benefício. Então, embora o INSS e a legislação nos prevê 3 possibilidades de cálculo, a gente pode encontrar uma 4ª ou 5ª possibilidade que seja mais vantajosa. E o judiciário já acolheu essa tese. Então, na verdade, a gente deveria fazer essa matemática desde o momento do implementado do direito adquirido até o último dia trabalhado. E ali, dia a dia e mês a mês, fazer uma matemática para verificar qual seria o seu melhor momento de aposentadoria. São esses 2 principais direitos? Tem mais algum? Não, mais algum? Tem reconhecimento da atividade especial, que o INSS não reconhece muitas vezes, a pessoa deixa de juntar um formulário. Até 95 a legislação, em termos de categoria, pela profissão na carteira de trabalho, reconhecia. Eu sou motorista de caminhão, minha atividade especial. Só que de 95 para cá mudou essa legislação, infelizmente a prejudicial ao trabalhador. Ou seja, de 95 para cá eu vou ter que juntar ordens de frete, PPP, um formulário DSS 8030 descrevendo por menores qual tipo de atividade que essa pessoa realiza. Então, o legislador e o governo, infelizmente, eles criaram uma burocracia que não precisava para essas atividades insalubres. Um mineiro de subsolo, um dentista, um médico que faz cirurgia diariamente, tudo isso eles pedem que a gente busque uma vasta documentação e que, infelizmente, quando a pessoa recebe a sua rescisão de trabalho lá do empregador,
eles não fornecem esses documentos. Então, hoje, essa é a maior dificuldade do trabalhador, né? Em juntar esses documentos todos para levar na hora da sua aposentadoria no INSS e eles analisarem se é atividade especial, se não é, se é comum, que tipo de atividade é. Sobre essa questão de dificuldades, interessante, por exemplo, não é 1, nem 2, nem 3 casos. Por exemplo, a pessoa que quer um auxílio-doença vai até o INSS e o médico nega. O que essa pessoa pode fazer? E se realmente já não é 1, 2 casos, lá, eu sempre falo no meu município, São Geraldo vai ficar famoso. Teve pessoas que botaram 6, 7 parafusos na coluna lombar, não consegue, fica quase como um paralítico, porém ainda tem o movimento, porém não pode fazer esforço. Tem pessoas que eu sei que teve isquemia, várias isquemias cerebrais e não ganharam esse benefício. Essa pessoa, o que ela faz quando o médico ali, o primeiro médico diz não, o senhor, e eu tenho certeza que muitos telespectadores podem estar com esse problema. Foram, buscaram, por qualquer doença que seja, seu auxílio-doença, e foi negado. O que essa pessoa pode fazer, Alexandre? Essa pessoa vai ter que ir até o INSS e lá solicitar todos os documentos e a negativa desse pedido solicitado. Através desses documentos em mãos, ele vai até um advogado de sua confiança, um sindicato da sua categoria, uma associação de base, e lá ele vai procurar os seus direitos. Quais são? Bater na porta do judiciário e pedir para o juiz agora ajudá-lo a verificar se realmente ele tem condições de se aposentar ou não. Ou seja, ele vai ser examinado por um perito técnico da Justiça Federal e lá ele vai ser analisado em determinados especialistas, né, conforme for a enfermidade dele, e lá ele vai ter daí o seu direito, né, averiguado e aí se a constatada for a enfermidade, reconhecida. E outra, muito bem tocado. Até antes, no início do bloco, a gente estava falando da necessidade de conversa, né? Pois bem, hoje a doença do século XXI, qual é? É a depressão. Hoje é a maior doença que assola a humanidade, é a depressão. Muitas vezes por um pensamento errado, pensamento fraco, uma falta de conversa, né? N fatores. E essa doença, meus amigos, é a que mais vem assolando a comunidade. E o que acontece? É a mais difícil de ser constatada também, perante o INSS. Sabe, né? Por que isso também, doutor? Porque, infelizmente, existe uma coisa que se chama no Brasil, em vários lugares a gente fala isso aqui, que é a questão, o que não é visto, não é lembrado, o que não se vê, não se crê. O que não se vê, não se crê, é muito perigosa essa frase. É um ditado popular perigoso. Por quê? Porque depressão a gente não enxerga, porém, a gente sabe o número de pessoas que cometem suicídio, que ficam acamadas, quer dizer que tem N problemas em decorrência disso. Isso. E isso não é previsto. Quer dizer, porque, inclusive, muitas pessoas da comunidade médica ainda são resistentes e por ser uma doença, o mal deste século, as pessoas ainda têm resistência em acreditarem que depressão é doença. Isso. E depressão tem muita gente, porque a gente escuta os ditados populares, depressão é coisa de rico, depressão é coisa de quem não trabalha. E às vezes a gente sabe que não é bem assim, que existe um processo químico que hoje está no CID, que existem várias outras doenças psiquiátricas, né? Que acometem não somente a depressão, mas outras muito piores, por exemplo, como esquizofrenia e outras tantas, mas que, às vezes, o próprio paciente tem dificuldade do reconhecimento, porque ele não tem conhecimento daquilo, ele se acostumou com aquela condição, e o médico é muito simples. E eu faço sim uma crítica aqui, porque mesmo hoje você que vai para um consultório particular, paga uma consulta caríssima, ou que você tem plano de saúde
Às vezes o médico não sabe o seu nome, porque ele tem 50 pacientes para atender no dia, ele não dirige o olhar para você. O que está doendo? Essa é a palavra. O que está doendo? Às vezes não é o que está doendo. E o que não está doendo é o que é problema. Graças a Deus aprendi com um grande professor de semiologia na faculdade, que inclusive foi colega do meu pai. Os dois são aposentados hoje, com 70 anos de idade, mas que sempre dizia na aula: uma lesão em boca que não dói, essa é preocupante. Porque essa pode ser câncer de boca. Essa tem tudo para ser câncer de boca. A lesão que dói, normalmente ela é inflamatória. O câncer bucal, ele só dói quando ele chega num estágio muito avançado, em que muitas vezes a gente não tem mais a cura daquela lesão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, sim, porque a gente sabe que os idosos sofrem de depressão e que esse médico não tem conduta ética para avaliar se aquele paciente tem depressão ou não, porque em 5 minutos a gente não sabe se o paciente tem depressão ou não. Justamente, doutora. Essas perícias médicas, até agora, terça-feira, nós tivemos uma reunião no Tribunal Regional Federal, ali tinha o presidente do tribunal, desembargadores, juízes federais, né, ao Conselho da OB, Ministério Público, desembargadores do Ministério do Trabalho. Tinha várias classes, né, representando e discutindo esse tema. E essa é uma grande angústia dentro do Judiciário e do INSS. É os 5 minutos ou até mesmo 5 a 10 que entra ali a pessoa para ser atendida e o médico muitas vezes nem olha para ela, né? Só fica de cabeça baixa, anotando e não examina a pessoa, o paciente, vê como é que está. Então é uma aflição muito grande dentro hoje da categoria dos aposentados, é esse tema das perícias médicas ali perante o INSS. E a depressão? Depressão, só com o salário que o aposentado recebe hoje já é motivo de depressão. Pelo amor de Deus. Então o que a gente aconselha a essa pessoa, a esse ouvinte que está em casa, né, a guardar os seus exames, guardar o seu relatório médico, buscar com o seu médico os documentos hábeis, porque o juiz ele vai analisar o que está no documento, são as provas, né? Então todos os documentos que eles têm ali, que eles guardem, que eles, né, procuram deixar de reserva, porque pode que a gente precise desses documentos para quando solicitar o seu benefício, daí só via judicial. O INSS está dando a varrer a negativa para todos que entram com esse pedido e que, infelizmente, hoje, a maioria dos clientes nossos, tudo sofrem dessa enfermidade, né? Porque não consegue. Teve até um outro caso agora que teve um avô que veio a cometer o suicídio, porque ele não conseguiu comprar um presente para dar para o seu neto. E ele se sentiu com a honra dele ferida, em ser um homem, um genitor da família e não ter condições de arcar com um presente para o seu neto. Veio a falecer. Cometeu o suicídio. Infelizmente é uma realidade que, graças a Deus e a vocês aqui, né, a gente agradece essa oportunidade, porque infelizmente assola a 36 milhões de trabalhadores que já estão aposentados. Não é 100 pessoas, não é 200, são milhares de pessoas que estão recebendo salário mínimo e que eles têm que fazer milagre. E o governo, ano após ano, em época eleitoral, promete que vai dar o que é do aposentado. Mas ele não reconhece, não faz nada. Diria, doutor, que a gente também tem que mudar o pensamento. Mesmo que fossem 100 pessoas, elas merecem um respeito como 36 milhões, sim, como 5 pessoas, como uma pessoa. Isso. Se o Vitrine RS conseguir mudar e conseguir auxiliar hoje com o programa sobre aposentadoria, uma única pessoa, o Vitrine RS já cumpriu com a sua missão, com você, telespectador, com o auxílio da comunidade. Isso. Esse é o objetivo do Vitrine RS, doutor. Doutor, assim, para a gente, qual seria a nossa solução hoje para os aposentados? Ela já existe, ela já foi plantada essa sementinha. Nós já protocolamos um projeto de lei, 4434/08, e ali diz que todo aposentado e pensionista vai voltar a receber o mesmo número de salários de quando se aposentou. O Senado Federal já aprovou, já fizeram o papel deles, já aprovaram esse projeto de lei. O governo, em 5 anos futuros, vai pagar 5 anos de retroativo com juros e correção. Só que o que acontece? Sai do Senado e vai para a Câmara dos Deputados. Doutora, ali na Câmara dos Deputados,
já está há 6 anos. Para eles estudarem, meus amigos, há 6 anos. E eles não têm tempo de estudar. Eu não sei o que acontece, né, que os nossos queridos representantes, lá falta tempo para eles para estudar. Pois bem, só pode faltar trabalho de terça a quinta, só pode faltar tempo mesmo, né? Então, essa já está lá a nossa solução, meus amigos. O que a gente precisa? Um clamor social, para a gente fazer pressão aonde? Vai no meu amigo de casa, sai do sofá e vai falar com o seu vereador da sua cidade. Pede para o seu vereador lá, bater no seu colega de partido que reside lá em Brasília, deputado federal, para ele votar esse projeto de lei 4434/08. Essa é a vida do aposentado. Eu digo mais, vai para a associação também. Vai para a associação, porque a associação, são várias associações do Rio Grande do Sul, são várias do Brasil, para somarem forças. A somatização de força é essa pressão, esse clamor que vai realmente motivar o político a votar a favor. E outra, não só o aposentado e a pensionista, mas sim o trabalhador de hoje. Exatamente. Porque amanhã, meus amigos, somos nós que estaremos lá no lugar deles. Então, se o trabalhador, a classe trabalhadora, não se unir, não se antenar para isso, para quando ele for bater na porta do INSS e ser pego de supetão, ele vai levar um susto. É por isso que o Vitrine RS encerra aqui mais um programa com a presença do Dr. Alexandre Dornelles, o presidente Idailton Alexandre Velho, da Associação de Novo Hamburgo, o vice-presidente Rui Matias, a conselheira Orlandina de Oliveira. Nós agradecemos a todos vocês. E o Vitrine RS, sim, vai trazer o assunto sobre aposentados toda semana um pouquinho para você, porque isso é um assunto que a gente não pode deixar passar em branco. A gente encerra mais um programa de hoje. Fique conosco todas as terças e quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal 11 da NET 55 UHF. E hoje quem vai deixar a mensagem no final do programa, Rodrigo, eu vou roubar esse teu espaço hoje. Eu só vou deixar um único recado. Dê a mão a esse idoso que está próximo de você, dê um abraço. É só essa a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Ótima mensagem, um bom final de dia a todos.